E uma pessoa está perguntando que tipo de humanidade existe no planeta Terra além destes seres da superfície. Nós sabemos que isto que nós chamamos de humanidade, isso é uma corrente de vida que existe no cosmos. E esta corrente de vida que circula por todo o cosmos vai manifestando em vários níveis de consciência, físicos e não físicos, em planetas físicos, em planetas não físicos, a humanidade. Então é uma corrente de energia criativa, que se manifesta e por onde esta corrente passa surge humanidade. Esta humanidade, isto é, a manifestação desta corrente de energias, que é muito misteriosa, corrente cósmica, que ninguém sabe de onde vem nem onde vai parar. Mas enquanto ela está circulando, manifesta humanidades. Então, neste planeta, não existe só esta forma de humanidade que nós temos aqui na superfície. Mas existe também formas de humanidade nos níveis sutis de alguns centros planetários, esses centros planetários que nós estudamos. Esta forma, humanidade, pode se manifestar em níveis sutis, nos centros planetários, mas sempre que ela tem uma forma física ou sutil, ela é considerada uma humanidade material. Em alguns centros planetários, onde existe também humanidade, mas não física, em um físico sutil, então esta humanidade, no plano sutil, ela é de cor clara e transmite uma vibração semelhante aos indígenas da superfície. Tanto assim que há almas indígenas que transmigram para essa outra humanidade, aqui neste mesmo planeta. E essa humanidade sutil, funciona não como esta, mas ela funciona como um elo entre a humanidade da superfície e os reinos sutis da natureza. Então, esta humanidade da superfície é muito densa para se comunicar, para fazer contatos com certos reinos da natureza que não são físicos. Então, essas humanidades sutis dos centros intraterrenos fazem este elo. Existem para isso, para manter o elo entre a humanidade da superfície e a parte sutil da natureza. Uma corrente de vida conhecida para a humanidade tem a sua manifestação em seres no centro de Iberá. Então, em Iberá é um dos centros planetários onde existe uma humanidade do nível dos nossos indígenas. Essa humanidade do centro de Iberá é proveniente de planetas e de áreas extrasistêmicas. Então nós temos irmãos aqui na Terra, não no plano físico, que não têm a mesma origem nossa. São humanos, mas vieram de áreas extrasistêmicas para realizar certas tarefas na Terra. E uma das tarefas nossas dessa humanidade da superfície é justamente entrar em contato interno com esses outros nossos irmãos, com as outras humanidades, principalmente com as outras humanidades aqui desta Terra, que não são físicas. Então, uma das nossas tarefas seria entrar em contato com essas humanidades, para trabalharmos juntos. Mas para isso, nós teríamos que ter mais vida interior e teríamos que estar mais conscientes do nosso papel aqui. Na página 57 do livro Passos Atuais, tem lá uma nota de seres do interior de uma montanha.
o livro Passos Atuais tem umas notícias sobre este assunto. Então, na página 57, tem uns seres do interior de uma montanha, que vinham de um núcleo interior da Terra e que reavivavam a chama de vida na humanidade de superfície. Não nas pessoas, na humanidade como um todo. Então existe uma humanidade no planeta que está sempre reavivando a chama nesta humanidade como um todo. E isto o livro Passos Atuais revela. E lá o livro mostra uma cena em que esses saíam de uma montanha e depois voltavam. E ali se diz que a humanidade da superfície é uma sofrida árvore humana que precisa permanentemente de energia vivificadora. E essas outras humanidades se encarregam de vivificar esta. Agora, a humanidade, nós, a humanidade da superfície, se for considerada do ponto de vista da alma de cada um e do ponto de vista do espírito, é como uma pirâmide, isto é, a base da pirâmide está numa certa função e depois há vários níveis evolutivos até se chegar no ápice da pirâmide. E esta pirâmide hierárquica, porque existe uma hierarquia na humanidade de superfície também, uma hierarquia evolutiva. E esta pirâmide como um todo, não só os que estão no ápice, todos, até a base, a pirâmide toda, está no seu conjunto, no seu todo, reconstruindo permanentemente a parte etérica da Terra energeticamente. À medida que as coisas se desgastam, porque há uma parte de desgaste, não? Etérico na Terra. Então esta humanidade como um todo, todos os seres da humanidade, formam esta pirâmide e estão permanentemente reconstruindo a Terra. Se a humanidade da superfície deixasse de fazer isto, a Terra ficaria incompleta. Então a humanidade da superfície, mesmo sendo quase inconsciente do que faz, do que é e tudo, mesmo sendo inconsciente, assim mesmo no seu conjunto ela faz esse trabalho energético. E sem esse trabalho energético, o planeta talvez não ficasse equilibrado. Imagine quando esta humanidade tomar consciência das coisas, o que será a sua presença aqui. Porque do jeito que ela é muito importante. Sem ela as coisas se desequilibram. Imagine quando esta humanidade tomar consciência do seu papel. O que ela vale neste planeta. E o quanto este planeta poderia ainda desenvolver com ela desenvolvida. O que acontece atualmente é que em todos aqueles pontos que a humanidade da superfície não assumiu, porque não compreende o seu papel, nem sabe o que tem que assumir. Então, tudo isto que a humanidade não faz naturalmente, como acontece, mas tudo o que ela não faz, porque nem sabe que deve fazer, isto é suprido por hierarquias extraplanetárias que estão aqui presentes de uma certa maneira. E é suprido também por hierarquias dévicas. Então nós temos nos nossos irmãos devas e temos nos nossos irmãos extraplanetários de outros planetas que estão aqui fazendo o nosso papel enquanto nós não despertamos. Os seres extraplanetários que desenvolvem esses trabalhos que nós deveríamos desenvolver não são conhecidos e não dão notícia da sua presença para os homens. Porque isto é um trabalho provisório, é um trabalho até que nós despertemos, até que nós nos demos conta de qual é o nosso papel na vida.